Nesta aula prática, nós vamos examinar feições petrográficas, características da mesodiagênese e da telodiagênese de arenitos e conglomerados, e alguns aspectos também característicos do anquimetamorfismo dessas rochas. Nessa primeira amostra, nós vemos um arenito fino e conglomerático com intraclastos lamosos compactados intensamente. Alguns desses intraclastos estão substituídos por dolomita microcristalina. Nós vemos então intensa deformação desses intraclastos lamosos, que são bastante maiores do que os grãos de areia siliciclástica associados, formando-se em diversos locais pseudomatriz, a partir da deformação dos intraclastos e da sua injeção no espaço entre os grãos, como também, em alguns locais, estilolitos, pela extrema compactação dos intraclastos, deixando apenas um resíduo de matéria orgânica ao longo, então, das superfícies de dissolução por pressão. Nesse outro arenito, nós temos compactação química intergranular intensa. Nós vemos cutículas de argila infiltrada que cobriam os grãos, extremamente apertadas entre esses grãos, que têm agora contatos côncavo-convexos, longos e suturados entre si. Nós vemos os restos das cutículas que sofreram fragmentação devido à contração, apertados entre os grãos e contatos suturados, côncavo-convexos, entre os grãos siliciclásticos de quartzo. Em alguns locais nós temos crescimentos de quartzo, pouco diferenciados dos grãos, e cimentação por calcita. E nós vemos então as argilas engolfadas pelos crescimentos, incorporadas pelos crescimentos, ou pela calcita intergranular. A intensa compactação química dessa rocha gerou contatos intergranulares longos, côncavo-convexos e suturados. Os feldspatos foram em boa parte dissolvidos e albitizados, como neste exemplo. Nós temos então essa extinção manchada correspondente à albitização dos restos de feldspato dissolvidos. E porosidade então gerada pela dissolução dos feldspatos e pela contração das argilas. Nesse outro arenito nós temos marcante laminação granulométrica, formada então pela intercalação de lâminas com areia fina e areia média. Nós vemos que cutículas contínuas de hematita, formadas antes da compactação, cobrem todos os grãos. Existe alguma porosidade intragranular, por dissolução de feldspatos, mas a maior parte da porosidade é intergranular, entre os grãos. E existe uma cimentação parcial, por calcita. Nós vemos que os níveis mais grossos, lâminas mais grossas, têm mais cimentação por calcita, e que a calcita tem essa disposição poiquilotópica pós-compactação dos grãos. Nós vemos aqui outro arenito cimentado por calcita, também poiquilotópica, grandes cristais de cimento cada cristal engolfa diversos grãos. Além de cimentar os grãos, nós vemos que a calcita também está substituindo parte dos grãos de feldspato nesse arenito. Nós vemos pelos contatos dos grãos dentro das áreas cimentadas que a calcita é posterior à compactação. Nesse outro arenito nós temos mais porosidade. Aparecem finas franjas de clorita ao longo dos grãos, circundando os poros. Essas franjas de clorita se formaram, então, após a compactação, porque estão ausentes das áreas de contato entre os grãos, reduzindo, então, a porosidade intergranular. Em outras áreas, nós vemos cutículas que estão cloritizadas e cimentação por carbonato.
Nesse outro arenito, nós temos cimentação essencialmente quartzosa. Nós vemos crescimentos de quartzo descontínuos, ausentes das áreas de contato entre os grãos e, portanto, pós-compactação, que ocuparam grande parte da porosidade remanescente neste quartzo arenito. Observa-se os contatos interangulares côncavo-convexos e longos e os crescimentos de quartzo pós-compactação. Outro quartzo arenito é visível aqui, com crescimentos novamente pós-compactação e descontínuos, mas com alguma porosidade remanescente. Nesse arenito aparecem grandes poros gerados pela dissolução dos grãos, poros agigantados, como também poros interangulares remanescentes da cimentação por crescimentos de quartzo. Argilas e óxidos de ferro cobrem os crescimentos de quartzo em diversos locais, aparecendo então nessa porosidade secundária. A presença de argilas e óxidos de ferro sobre crescimentos de quartzo pós-compactação permite identificar que esses processos são relacionados à telodiagênese deste quartzo arenito. Nesse outro arenito, nós temos a presença de fragmentos vulcânicos e muitos feldspatos também. Os fragmentos vulcânicos estão parcialmente alterados a cloritas e também a óxidos opacos. Franjas de clorita cobrem os grãos de maneira mais ou menos contínua. Nós vemos aqui em detalhe essas franjas de clorita circundando os grãos, reduzindo os poros, mas também ajudando a preservá-los, desde que impediram o desenvolvimento de crescimentos de quartzo e a própria compactação química mais avançada. Observa-se também a substituição de fragmentos vulcânicos por clorita. A biotita está parcialmente cloritizada, visível pela mudança de cor e de birrefringência. E os fragmentos de minerais pesados, grãos de minerais pesados detríticos, estão em parte dissolvidos ou substituídos por clorita e também por óxidos de titânio microcristalinos, como visível nessa foto. Esse outro arenito mostra marcante laminação granulométrica, característica no ambiente eólico de deposição. Os grãos estão cobertos de forma descontínua e irregular por cutículas irregulares de argilas mecanicamente infiltradas. Em alguns lugares aparece caulinita preenchendo os poros, como livrinhos de lamelas empilhadas, com birrefringência baixa característica. E parte da porosidade está preenchida por barita poiquilotópica, que além de preencher os poros, também substitui parcialmente alguns grãos. Neste outro arenito, nós temos agora cimentação poiquilotópica por anidrita. A anidrita cimentou todo o espaço deixado pela cimentação inicial por óxidos de ferro, por hematita, cobrindo os grãos como cutículas, e pela compactação parcial. Parte dos poros estão, entretanto, ocupados por nódulos pré-compactação de anidrita, que, além de cimentar essas áreas, também deslocaram os grãos, como é visível nessa foto. A cimentação de anidrita nessa rocha, pela disposição de diversos tipos de contatos, é sim-compactacional, gerada durante a compactação, na forma poiquilotópica. Esse arenito também tem cimentação por anidrita poiquilotópica. Nós vemos aqui manchas representando cada cor de extinção diferente, um cristal de anidrita cimentando diversos grãos. Nós temos essa rocha além de anidrita, presença de cutículas descontínuas de argila cobrindo parcialmente os grãos, de cristais de dolomita romboédricos,
e de crescimentos de quartzo descontínuos e pós-compactação. Outra fase tardia que aparece aqui é a presença de ilita fibrosa, preenchendo parcialmente a porosidade de dissolução de alguns grãos e substituindo outros. Observe-se bem o aspecto da dolomita pré-compactação, separando os grãos, e de pirita grossa, corrosiva, substituindo de forma não seletiva grãos e cimentos pré-existentes. Neste outro arenito, nós temos a disposição de porosidade parcialmente reduzida pela cimentação por carbonato, neste caso dolomita. Nós vemos também a cimentação por crescimentos de feldspato potássico, circundando os grãos detríticos, com uma orientação epitaxial, como caracteristicamente, e a presença de cristais romboédricos e poiquilotópicos de dolomita. Nós vemos a dissolução de alguns grãos de feldspato, gerando porosidade intragranular, enquanto os crescimentos estão preservados. E a preservação também de porosidade intergranular. Outro exemplo, então, da dissolução de grão de feldspato, deixando crescimentos preservados. Este outro arenito mostra uma cimentação por crescimentos de quartzo que não está bem diferenciada dos grãos detríticos. Faltam inclusões fluídas ou sólidas entre grãos e crescimentos. É possível verificar, no entanto, que nós temos contatos entre crescimentos geométricos em parte das áreas desse arenito, como também alguns contatos suturados entre grãos de quartzo, por dissolução por pressão. Nós vemos uma porosidade totalmente secundária nessa rocha, gerada pela dissolução de grãos de feldspatos em fragmentos de rocha. Esse outro arenito mostra intensa diagênese, com destruição dos grãos de feldspato, razão por qual ele está sendo chamado de quartzo arenito diagenético. Nós observamos que os grãos de feldspato foram dissolvidos, substituídos por caulinita e por ilita. A caulinita foi parcialmente ilitizada, inclusive após a formação da eodiagênese. Nós vemos isso pela forma dos agregados da ilita atualmente, que é de livrinhos pseudomórficos, então, sobre os agregados de caulinita. A ilita também se formou de forma fibrosa, substituindo os grãos e preenchendo os poros de sua dissolução. Nós vemos que crescimentos de quartzo grandes se formaram de forma heterogênea, engolfando a caulinita e a ilita em diversos locais. Observa-se os contatos geométricos característicos entre os crescimentos de quartzo. Óxidos telodiagenéticos ocorrem de forma heterogênea, manchando os agregados de caulinita ilitizada, evidenciando então a ocorrência de telodiagênese nessa rocha que sofreu uma eodiagênese e mesodiagênese intensas. Esse outro arenito também mostra crescimentos de quartzo em torno dos grãos. Os crescimentos se formaram após a geração de cutículas eodiagenéticas e pré-compactação de hematita em torno dos grãos de quartzo. Após a formação dos crescimentos de quartzo, houve a formação de ilita fibrosa, que está cobrindo os crescimentos, ou diretamente a hematita sobre os grãos. Esses agregados de ilita fibrosa são microporosos, razão pela qual estão mostrando essa cor azulada pela resina de impregnação, e entupiram, preenchendo totalmente diversos dos poros intergranulares. Esse outro arenito
Mostra também intensa diagênese, pela influência principalmente da presença de fragmentos de rochas vulcânicas combinados com de feldspatos. A cimentação principal aqui é feita por clorita, que como espessas franjas circundou os grãos e preencheu os poros. Os feldspatos se mostram ilitizados e também albitizados. Nós vemos aqui o preenchimento dos poros intraanulares e a substituição de grãos pela clorita. Em parte da rocha, nós vemos cimentação por calcita macrocristalina apoquilotópica. A calcita, além de preencher esses poros, também substituiu parte dos grãos de feldspatos, cobrindo também as franjas de clorita. Agora nós temos uma rocha que sofreu anquimetamorfismo, passagem da diagênese ao metamorfismo de grau mais baixo, refletida pela formação abundante de sericita intersticial e substituindo grãos. O arenito original tinha uma marcante laminação granulométrica, indicativa de um ambiente provavelmente eólico. Nós vemos que a sericita substituiu diversos grãos e também ocupou os espaços interanulares, que provavelmente estavam ocupados originalmente por argilas diagenéticas. Nós temos também feições de compactação na forma de estilolitos descontínuos, com concentrações residuais de pirita. Essa é a outra rocha associada a condições anquimetamórficas, um meta-arenito, no qual a passagem ao metamorfismo é evidenciada pelo aparecimento de epidotos, substituindo os grãos e preenchendo poros. Nós temos diversos fragmentos vulcânicos também nessa rocha, com textura fanítica, tipicamente de rochas riolíticas, intensa alteração dos feldspatos a albitas e ilita, mas o que é indicativo de fato do metamorfismo são os epidotos. Vemos também intensa compactação. Este outro arenito mostra também feições de intensa diagênese, com a formação de crescimentos descontínuos de quartzo, pouco diferenciados dos grãos. Os grãos de feldspatos estão bastante substituídos por albita diagenética, marcante pela extinção irregular e manchada e aspecto turvo, também caracterizando formação de crescimentos externos de albita e de crescimentos internos após a dissolução dos grãos de feldspato. A albita também formou cristais prismáticos discretos nos espaços intergranulares e intragranulares. Esse outro arenito mostra uma cimentação parcial por calcita poiquilotópica, posterior à formação de finas franjas de smectita. A calcita não apenas cimentou os grãos, como também substituiu diversos grãos nessa rocha. Nós temos também a ação de expansão das comuns lamelas de biotita pela precipitação intraanular de calcita. Processo mais tardio é a formação de pirita grossa, corrosiva, substituindo a biotita, a calcita e como também os outros grãos. Neste outro arenito agora, nós temos a presença de intraclastos lamosos compactados, formando pseudomatriz heterogênea, parcialmente substituída por pirita. Nós temos crescimentos descontínuos de quartzo, pouco diferenciados dos grãos, intensa albitização dos grãos de feldspatos e formação de crescimentos de albita em torno desses grãos. A albita também formou cristais prismáticos
que estão parcialmente engolfados pelos crescimentos de quartzo. Fase mais tardia são cristais grossos, glucosos ou édricos de pirita que substituíram de forma não seletiva os cimentos precedentes e os grãos. Esse outro arenito, nós temos preservação de porosidade, mas formação de sulfetos metálicos que cresceram como cimentos descontínuos e também substituindo os grãos. Os sulfetos marrons de alto relevo são esfalerita, enquanto os sulfetos opacos, nesse caso, são galena. Lembro vocês, esfalerita, sulfeto de zinco, galena, sulfeto de chumbo. Vemos preservação da porosidade interanular e dissolução de alguns grãos. Esse outro arenito, temos novamente intensa alteração dos grãos, gerando um quartzanito diagenético através da calinização e dissolução de grãos de feldspatos. Nós temos novamente crescimentos de quartzo não diferenciados dos grãos, ilitização de grãos de feldspatos, ilita fibrosa, então, preenchendo os poros e substituindo grãos. Nós vemos aqui os crescimentos de quartzo. E, da mesma forma, a caolinita foi ilitizada, então nós temos pseudomorfos de agregados vermiculares e livrinhos de caolinita pela ilita, uma birefície típica de segunda ordem. Suporte adicional para esses conteúdos está presente no tutorial de petrografia de arenitos da PG e nos capítulos correspondentes do Atlas da PG. Nós vamos ver diversos exemplos desses tipos de reações também nas nossas aulas práticas e em outros materiais distribuídos. Obrigado.